uma grande batalha que ficou conhecida como a Batalha de Maradona. Tá? Maratona. Maradona! A Batalha do Maradona. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje a gente vai falar sobre a Batalha dos 300 de Esparta. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Meus amigos, estamos começando aqui mais uma vez esse episódio, tá? Para você que tá vendo aí ou ouvindo no Spotify, provavelmente está ouvindo e vendo atrasado, tá? Eu já tenho certeza disso, porque esse episódio a gente está gravando pela segunda vez, tá? Mas eu queria deixar claro aqui, tá? Eu tô avisando isso para vocês porque a apresentação do Raul na primeira vez que a gente gravou foi épica demais e eu preciso botar ela aqui para vocês verem, tá? Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul. Chega dessa porra. Mas então, 300. Pessoal, eu acho que a maioria aqui já viu o filme 300, né? Do Zack Snyder. Tem também, que é baseado, né, na verdade, no quadrinho do Frank Miller. São obras muito famosas, né? Muito populares, muito interessantes. Mas a gente quer saber mais ou menos como aconteceu de verdade, né? Que não foi exatamente aquilo, né, que a gente viu nos filmes. Como é que foi essa batalha aí, cara? Batalha de Termópilas. Exatamente. Apesar do filme que todo mundo viu e ter muita ficção, essa batalha, ela realmente aconteceu, né? Foi aproximadamente ali em 500 a.C., está falando aqui do contexto da Grécia, né? Grécia clássica ali, e lutando contra a expansão de um império, né? Toda a história sempre é a expansão ou a queda de um império e alguma coisa que acontece nesse meio tempo aí. Então era justamente o Império Persa, o Império Aquemênida. Ele estava se expandindo, né? Lá do centro asiático, pegando desde lá do que hoje é o Irã até o Egito, e a Grécia, apesar de não ser um país unificado naquela época, eram várias cidades-estados ali, autônomas, cada um com suas leis, eles resolveram enfrentar de vez, né? Vamos se unir para lutar contra essa expansão, contra esse imperialismo dos persas. E eles chamavam os persas de Medos, que era um outro povo da região ali, que no passado se chamou de Ásia Central, ou de Oriente Próximo, na verdade. E eles chamavam os persas de Medos, na verdade, por isso que entrou aí para a história como guerras médicas, essas batalhas que houveram aí entre os gregos e persas, que inclusive foram batalhas que envolveram mais de um rei persa, né? É importante ressaltar que essa diferença de etnias também valia para os gregos, né? A gente identifica o povo como gregos, mas isso é uma coisa posterior. Quem vai chamar eles de gregos são os romanos. Grego era apenas uma etnia em toda essa região que hoje a gente entende como Grécia, né? Eles, na época, se identificavam como helenos, né? Da terra Hélade, a terra do sol. Então, até nesses quesitos, a gente vê várias etnias se envolvendo, participando ali. A gente está falando de uma invasão persa em vários territórios, incluindo o que hoje, toda a Hélade, né? O que hoje é a Grécia. Né? Mas falta a gente falar que, nesse momento aqui, a gente está falando do domínio do imperador Xerxes, né? O imperador persa Xerxes, que foi retratado aí, né, quem retratou ele no filme 300 foi o brasileiro Rodrigo Santoro. Inclusive ele estava muito bem, apesar do Xerxes, assim como todos os outros persas, ser meio caricato, né? Ele é gigantão, né? Ele tem tipo uns 3 metros, 3 e pouco, cheio de piercing, né? Assim, seminu e tal, é assim, meio grotesco, assim, mas foi uma boa interpretação, uma bela interpretação dele ali. Pô, ele tá foda no filme, né? Ele até rouba, assim, o filme pra ele, que não é lá uma produção, assim, das mais requintadas, né? Mas não deixa de ser uma visão extremamente estereotipada. Lá pro povo do Irã, eles consideram esse filme muito preconceituoso, né? O Irã é a região ali onde foi o coração do antigo Império Persa. Os iranianos se consideram descendentes, né, direto dos persas. Uhum. Pra eles lá, esse filme é extremamente preconceituoso. Eles falam um derivado do persa até hoje, né? Eles falam farsi, né? Que é um tipo de persa, né? Muita gente já associa, acha que eles falam árabe, né? Mas não tem nada a ver, né? Exatamente. Persa, o Xerxes, ele era filho do imperador Dario. Dário I, exatamente. Exatamente. E ele estava meio que assumindo, né? Continuando a obra do pai ali.
através dessas invasões. Na verdade, ele estava continuando a obra de um descendente mais antigo, né, que era o rei Ciro, que foi um grande rei persa que iniciou essa expansão, digamos assim, essa tentativa de hegemonia ali no território que a gente chama de Grécia hoje em dia, né? Na verdade, eles estavam disputando ali o domínio do Mar Egeu, né? Controle sobre o Mar Egeu. Importante lugar ali de comércio, né, no mundo antigo. Sim. A expansão do Império Persa, ela era uma constante, como vocês estão mostrando aqui, desde seus primeiros nomes ali, seus fundadores míticos, mas realmente o Dário I, ele teve uma função primordial, né? Primeiro porque ele criou uma espécie de estrada, né, de 2.400 quilômetros que ligava os extremos do seu império, né? Ligava a região de Susa, que fica no atual Irã, ao Éfeso. Deve ser tranquilaça essa região. É Susa. Na verdade tem um S só, né? Eu devo ter falado errado. É Susa, né? Então, que fica no atual Irã, ao Éfeso, que fica na Turquia, né? Tá Susa, cara. Tá Susa, tá tranquilo. Essa conclusão dessa estrada, o auge, o ápice da utilização dessa estrada, foi no ano 500 a.C., tá? E ele usava essa rodovia, não adianta chamar de rodovia, porque a rodovia é uma coisa moderna, mas ele usava essa via principalmente para arrecadar impostos. Então, conforme ele ia conquistando o território, né, ele ia anexando essas regiões, justamente por aquela coisa que é representada no filme. Eu só quero terra e água. Né? Ele oferecia uma proposta de paz para as pessoas conquistadas em troca de terra e água. Então, na verdade, acontecia ali uma troca. Inclusive, muitos povos gregos, tá, principalmente do norte, estavam aderindo ao Império Persa. Tá? Como a gente vai mostrar aqui, não são todas as cidades, assim, não é uma a coligação das cidades gregas que vão lutar contra o Império Persa não representa todas as etnias gregas que hoje a gente entende como Grécia. Deu para entender? Tinha muitos gregos que estavam do lado dos persas. E aí eu queria pegar aquele meu livro maneiro que todo mundo adora aqui hoje. Aê, porra! Vocês acharam que não iam ter? Para falar uma citação do Dário I. Olha só, que representa bastante da grandeza do império dele. Dário o Grande diz: esses povos que vieram a mim e tornaram-se meus súditos fiéis vieram todos da Pérsia, do país de Elã, da Babilônia, da Síria, da Arábia, do Egito, dos países do mar, de Sardes, da Jordânia, da Média, da Armênia, da Capadócia, da Pártia, da Drangiana, da área da Querezém, eu vou pular algumas aqui, um total de 23 países. Inscrição de Dário, baixo relevo, ele reinou de 1522 viveu de 1522 a 486. Então, no momento... Antes de Cristo. Antes de Cristo, obviamente. Né? Então, o que a gente está falando aqui? 500 antes de Cristo foi o primeiro momento que as cidades gregas elas se reuniram, tá? Principalmente lideradas por Atenas, Corinto e Esparta, para, né, sentaram junto e falaram: o que a gente vai fazer agora? Os caras estão se expandindo, estão chegando aqui à porta. Né? Houve uma conquista no extremo oriente da Grécia, que possibilitou essa entrada na Europa como um todo. Né? Até então o Império Persa não tinha entrado na Europa. Então a Grécia era o caminho. E aí os gregos falaram: cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. E aí eles se predispõem justamente a mobilizar exércitos e lutar contra o Império Persa. Né? A gente tem ainda no reinado do rei Dário uma grande batalha que ficou conhecida como a Batalha de Maradona. Tá? Maratona. Maradona. Maradona! A Batalha do Maradona. Sabe por que eu falei o nome dele? Porque eu tô o tempo todo pensando assim: não posso falar o nome dele, não posso confundir. Aí... Batalha de Maratona. Podia lutar com a mão. Podia, não era só o pé. E podia usar entorpecentes ali também para ganhar energia. Mas a Batalha de Maratona foi uma grande derrota do rei Dário I contra os gregos. Tá? Isso foi 10 anos depois dessa reunião dos gregos ali. Então 500 foi oficialmente os gregos se rebelando contra o Império Persa. 490 a.C. a Batalha de Maratona, que inclusive dá origem aí ao esporte, né? A modalidade olímpica. Essa união, né, entre Atenas, Corinto e Esparta me lembrou lá a Liga de Delos. É disso que você estava falando? Cara, isso é muito maneiro e isso é muito bem representado e explorado no jogo, que eu acho que eu falo quase todo episódio aqui. Tá demorando. Não é o Age of Empires 3. Hoje não é. É o Assassin's Creed Odyssey, porque lá você tem Liga de Delos, Liga do Peloponeso, então várias ligas gregas que representavam a cidade. Né? E como eu falei, cada cidade tinha o seu poder político. Né? Tinha umas, a exemplo de Atenas, que era uma democracia, então um líder que era eleito pelo povo, claro que
com várias aspas aqui, né? Não eram todos que votavam, etc. Mas você tinha uma forma de democracia. Você tinha Esparta, por exemplo, que possuíam reis, 2 reis. Então você vê que cada cidade tinha a sua forma de organização política, né? E entre essas cidades elas formavam essas ligas. Esparta é o ponto central aqui da nossa conversa, né? A gente está chegando aqui para falar dos soldados espartanos, que são aquele símbolo de abdômen trincado, belicosidade, masculinidade, né? São os macho alfa, os Red Pill adoram essas simbologias. Sunga assim, de couro no combate! E justamente, eles eram só mais uns. Realmente, eles tinham uma tradição, né? Uma cultura assim, muito, muito belicosa, né? Muito voltada para a guerra. Mas eles não eram. Primeiro ponto que eu queria destacar, eles não eram assim, como alguns pintam, né? Que eles eram os únicos combatentes de toda a Hélade, né? Enquanto todo mundo tava tomando vinho e filosofando, aí só os espartanos estavam ali. Esparta, na verdade, ela é uma cidade que era capital de uma cidade-estado. Então, assim, é até pequeno, bem pequeno, né? Uma região muito pequena. E ela tinha certas características diferentes mesmo das outras cidades-estado. Só lembrando que a Esparta, ela era capital de uma região chamada Lacedemônia ou Lacônia, né? Por isso que, se vocês procurarem aí, em muitas representações, os escudos deles têm tipo um símbolo assim, ó, que muitos dizem até que inspiram as divisas militares, né? Que é quase um triângulo, só que não tem a parte de baixo, né? Só um negocinho assim. Que é justamente, isso é um lambda, né? É o equivalente a um L, justamente de Lacedemônia, né? Então, esses caras, eles eram de uma região ali muito específica, né? Muito pequenininha, mas muito específica, que tinha alguns aspectos culturais diferentes, né? De toda a Hélade ali. Uma delas era esses treinamentos muito, muito extenuantes ali desde a infância, né? Para todos os cidadãos, né? Mas também eles tinham essas paradas. Eles tinham 2 governantes, eles tinham mulheres que às vezes assumiam o papel de governante também, né? Eu queria que a gente já destrinchasse um pouco mais sobre isso aí, sobre Esparta em si. Se a gente faz essa comparação com Corinto, com Atenas, tem esses contrastes que são interessantes. Se pensarmos no papel feminino dentro da sociedade grega, por exemplo, enquanto em Atenas e em outras cidades que tinham uma cultura parecida, a mulher ela ficava relegada ao mundo doméstico, né? Raramente saía, era vista em público, ela estava sempre sob a tutela de um homem, antes o pai, depois o marido. Em Esparta, a mulher ela já poderia participar da vida pública, ela tinha voz ativa na política. O que não quer dizer uma igualdade em relação aos homens. Mas a mulher já tinha mais liberdade em Esparta que em Atenas. Enquanto em Atenas também, a cidadania estava muito voltada para a vida pública, para a participação na chamada democracia ateniense, que era excludente, né? Não era uma democracia semelhante à de hoje em dia, aqui no nosso país, por exemplo. Né? A democracia para alguns. Excluía estrangeiro, mulheres, né? Esparta não era uma democracia, era um governo militarizado, né? A cidadania espartana ela vai ser voltada à questão militar. Era um cidadão espartano ideal, um ótimo combatente, né? Um bom combatente. Uma pessoa que viveu a sua vida se dedicando ali para a batalha. Os espartanos eles dominaram uma população que se chamavam os ilotas, que eram quem produzia os alimentos, que trabalhava na agricultura, enquanto a sociedade espartana poderia se dedicar à guerra. Então, de fato, isso fica bem representado no filme, né, dos 300 de Esparta, essa questão da guerra mesmo em Esparta. Tem umas cenas que mostram isso aí, né, ele treinando o Leônidas, né, que é um personagem central dessa história, né, que é um dos 2 monarcas, né, nesse momento. Ele aparece ali treinando com o filho, né, e é um treinamento muito duro, né, tu vê assim, o homem adulto dá um socão na cara de uma criança, assim, a criança deve ter tipo uns 6, 7 anos, assim. Então dá a entender que é um treinamento muito duro, né? Tem umas cenas... Eu agora, pra ser honesto, eu não lembro se eu tô confundindo o 1 com o 2, que é mais recente. No 1 é 2006, por aí, mas eu lembro que um desses filmes tem até uma cena em que... Não, acho que é no primeiro mesmo. Que é um flashback quando o Leônidas era jovem ainda, assim, bem novo, que ele sai sozinho pra caçar um lobo, né? No filme é uma coisa meio mítica, assim, é um lobo gigantesco e tal... Mas, assim, é para representar justamente a importância, né, desse conhecimento bélico.
Sim. Pra essa E sociedade. tem um fator muito maneiro. No filme eles representam que a sua prova final no seu treinamento militar é justamente matar esse lobo, né? Ele tá isolado num local selvagem, assim, ele mata esse lobo e ele volta, né, com a capa do lobo. Ele tirou a pele do lobo e ele veste aquilo ali. E isso é uma simbologia... A prova incontestável. A prova incontestável. E isso é uma simbologia muito maneira, porque, como a gente está mostrando aqui, tinham 2 reis de Esparta, né? De 2 dinastias. O Leônidas, ele era da dinastia Ágida. E essa dinastia de reis, ela afirmava que eram descendentes diretos do semideus místico Heracles, ou, como a galera aí que assistiu Disney na infância, o Hércules, né? E se sabe muito bem que o Hércules ele também fazia essa... Quer dizer, ele era representado dessa forma, né? Só que com a roupa de leão. A gente está acostumado com as nomenclaturas gregas, né? Mas existem as nomenclaturas romanas, Sim, né, de deuses que são praticamente idênticos, né, mas são outros, né, são outros nomes. Então, Zeus é Júpiter e etc. Uhum. E o original no grego deveria ser Heracles, né? Mas por algum motivo, aqui pra gente, aqui no Ocidente, somente esse personagem foi vendido, né, como Hércules, que já é a nomenclatura latina, né, a nomenclatura romana. Uhum. E sobre a participação das mulheres que o Rô estava falando, isso também é muito bem representado no filme, né? Apesar de toda a ficção, porque você observa a esposa do Leônidas, que é o rei de Esparta, um dos 2 reis de Esparta, ela dialogando sempre, né? Trabalhando ali junto com ele, né? A hora ele se apresentava como rei imponente e ela fazia um trabalho não obscuro ali, mas conversava, dialogava, uma coisa mais sutil ali, principalmente em cenas que você tinha ali vários homens de toga, né, representando certos políticos, e isso era uma coisa que realmente acontecia, tá? Esparta tinha 2 reis, tá? Nessa época específica, a gente já deixou bem claro. Um era o Leônidas e o outro era o Leotíquides, se não me engano, só confirmar aqui, é isso mesmo, Leotíquides, tá? E você tinha um grupo de 5 homens, esses sim, eleitos pelo povo, tá? Que eram os Zéforos, né? E eles cumpriam um mandato e depois eles eram eleitos novamente. E esses Zéforos, eles eram justamente conselheiros, mas que limitavam, né? Regulavam ali o poder dos reis. Tanto que, quando a gente falou aqui dessa primeira batalha, a batalha de Maratona, contra o rei Dário... Do Maradona. Não é Maradona. Batalha do Maradona. Batalha de A Maratona. Libertadores. Libertadores. O do Maradona tentou invadir a Grécia. A batalha de Maratona, não houve envolvimento dos espartanos. Tá? Então, os persas foram inicialmente derrotados somente pelos atenienses, né? pela coligação liderada pelos atenienses. Né? E aí a gente vai chegar era feriado, pô. Os caras de Esparta não foram lá lutar no feriado, irmão. Não foram lutar no feriado. Tá maluco? O que é totalmente plausível, né? Leis trabalhistas, né, são uma coisa moderna, mas podiam ser inseridos também nessa atividade clássica, não é verdade? No feriado, por quê? Deveria, né? Mas isso é uma coisa, você está falando zoando, mas isso é uma coisa que aconteceu 10 anos depois, né? Por quê? Justamente por essa, como é que eu vou dizer, essa ausência dos espartanos da Batalha de Maratona, 10 anos depois, né, há uma nova tentativa de invasão dos persas. Aí sim, já com o nosso personagem representado pelo Rodrigo Santoro, bonitão, careca, cheio de piercing, tanguinha, fio dental de couro, né? Na vida real com certeza não era assim, inclusive o rei Xerxes ele é representado de uma forma até... Xerxes. Tá falando inglês não, meu amigo. Xerxes. É Xerxes. O Xerxes, bem carioquês, o Xerxes primeiro, ele é representado até de uma forma... A palavra não é humilde, mas assim, sem muitos apetrechos igual o filme, né? Uma coisa assim muito... grandiosa, né? Apesar dele ter essa coisa vinculada ao místico, né? De ser um descendente direto de Deus, né? Então, o Xerxes I faz uma nova tentativa, né, de invasão da Grécia. E é justamente nesse momento os espartanos, opa, agora a gente vai. Agora tem que ir, porque 10 anos atrás os atenienses ficaram rindo da nossa cara, porque a gente não foi, peidamos na farofa, e agora a gente tem que ir. E os atenienses deram uma coça nos persas, né? Tem até hoje uma montanha lá na praia de Maratona dos corpos dos persas, que eles empilharam lá nessa batalha. Tem mesmo, é tipo eles empilharam os corpos. Praia do Maradona. A praia do Maradona. Pô, vocês vão ficar repetindo isso. E aí... Vou repetir a exaustão agora. A praia do Maradona, onde a areia é muito branca. Olha aí. Olha aí. Ai, meu Deus. Não, e isso, agora voltando, mas isso aí justamente para provar, né, que esse estereótipo, né, de que o ateniense era só aquela mente pensante, só tava ali divagando e filosofando pelas ruas, né, enquanto o espartano luta, não é verdade, né, já que eles botaram os persas para correr aí, né.
Os gregos tinham essa essência guerreira, né? Fazia parte da constituição grega a guerra. Vamos considerar aqui também, cara, que antiguidade, irmão, se tu não fosse guerreiro, filho, tu era vítima. A galera que não era guerreiro nem entrou pra história. A gente tá contando a história da galera que sobrou. Então, realmente, cara, era uma época muito violenta. Né? Depois a gente vai entrar na Idade Média, que foi uma época muito violenta. Depois, Idade Moderna, que continua sendo muito violenta, que chegou aos dias atuais, que são muito violentos também. Né? Então, na verdade, a história é sempre contada por aqueles que sobreviveram, aqueles que venceram a guerra. Mas você tá falando aí que os atenienses não eram só um símbolo de intelectualidade, uma coisa mais acadêmica, né? Um grande general, né, que teve uma participação fundamental nessa guerra aqui que a gente vai contar, que foi o general Temístocles, tá? Então, vamos chegar então na parte que entra o Temístocles e o nosso grande rei Leônidas. O Xerxes I, qual foi a manobra militar que ele planejou? Ele tinha um exército de massa, ou seja, muito numeroso. Conforme ele ia anexando territórios, ele ia fazendo conscrição obrigatória. Então as pessoas cediam ali, iam, acompanhavam esse exército que se tornava muito numeroso, né? E eles vinham lá do centro asiático e a intenção dele era abordar a Grécia pelo norte. Você, caro ouvinte, que ainda não pegou o mapinha da Grécia aí, faça o favor. Vocês vão ver que a Grécia ela tem um formato como se fosse um quadradão para dentro do mar Egeu, né? Então você só consegue acessar por terra pelo norte. Então o seu exército em terra, né? E aí os números vão oscilar bastante, os números desse exército. Um dos caras que vai falar sobre essa época é o nosso historiador, o pai da história, o Heródoto. E apesar dele ter esse cara aí é complicado, meu irmão. Ele é muito confiável. Esse cara é complicado. Cara, não é um lance de confiável, né? Ainda não existia a história como disciplina. Não existia ele é o pai da história, né? A história começa depois dele. Né? Até então era só causo e história de pescador, porque, cara, as histórias que ele conta, cara, infelizmente, assim, a gente até brinca, né, que hoje em dia, pra você ser um historiador, você tem que ter fontes diversas. Você tem que ler muitos artigos, assim, de diferentes pontos de vista, né, e mesmo assim você tem aquela noção de que toda aquela informação, ela é enviesada, né, ela traz uma carga de opinião, de ponto de vista diferente e tal, então você tem que dosar, tem que interpretar. Irmãos, esses historiadores aí da antiguidade, principalmente esses gregos, meu irmão, era, o meu tio-avô ouviu da sogra que o pai dela uma vez tinha ido em tal lugar, meu irmão, e é o que tem, meu irmão. Pronto, virou história. Escreveu em algum lugar e virou história. Exatamente. Não, só pra gente ter uma noção disso aqui que a gente tá falando, o número do exército persa, tá? Ele tem 3 principais estimativas, tá? Uma delas, que foi um historiador médico grego, ele disse que esse exército teria 800 mil pessoas, tá? 800 mil persas, que já é um número enorme para aquela época, muito grande, né, para um exército. Né? As estimativas modernas, baseadas nisso aí que o Sampaio está falando, achados arqueológicos, documentos, médias de estimativas de diversos autores, né? As estimativas modernas, elas oscilam entre 70 mil e 300 mil, ou seja, é uma margem muito grande. E o nosso queridíssimo Heródoto, o pai da história, falou que tinha 2 milhões e 600. Porra, é uma diferença massacrante. Mas eu te falo, qual que é mais interessante? Qual desses números é mais interessante de contar pros outros na fogueira? Como ele era grego, um número enorme, né? Se ele fosse persa, com certeza ele ia falar: tinha 3 persas, irmão, baixaram o cacete. Aí só não conseguiram porque o Odeio ficou doente, aí pronto, virou história, o cara voou, ia ter uma mitologia. Então a história na antiguidade, ela se confunde muito com poesia também. Tanto que a gente vai ter, por exemplo, lá o relato não, né? A história da Ilíada e da Odisseia, que foi escrita em prosa. Então a história, ela se mistura com a poesia, que tem uma liberdade de inversão muito grande. Mas vamos lá. Então o exército persa, que tem esse número de centenas de milhares, vamos colocar assim, vem pelo norte da Grécia. E uma frota marítima também, a marinha persa, vinha ali, obviamente pelo mar, com direção a Atenas, tá? Então o objetivo principal deles era conquistar Atenas. Como a gente falou, Atenas não era a capital da Grécia como país consolidado, mas ela era certamente um ponto estratégico, né, político e militar a ser conquistado. E aí, aqui que é um momento muito maneiro da participação dos nossos intelectuais gregos, né? O rei Leônidas, ele, junto com o general Temístocles, eles e outros, né, formulam uma estratégia interessante. Porque eles não tinham esses números, eles não conseguiam mobilizar esses números gregos. Então eles queriam utilizar as vantagens dos terrenos, tá, para ter vantagem. Tá? Então eles iriam utilizar o desfiladeiro das Termópilas,
né, que fica ao norte da Grécia, ali, bem ao norte de Atenas, que seria uma passagem muito estreita por terra que ia limitar, né, que esse número massacrante, esse número maior massacrante dos persas tivesse algum êxito. E, por mais, eles iam fazer a mesma coisa no estreito que eu sempre esqueço o nome aqui, Artemísio. Tá? Então o objetivo era colocar a frota ateniense nesse estreito de Artemísio. Então, tanto em terra quanto em mar, eles iam usar essas faixas de passagem estreita para impedir esse avanço persa. Lá nas Termópilas, né, esse lugar que entrou para a história como um corredor entre as montanhas, né, esse desfiladeiro, hoje em dia é uma planície. A Batalha de Termópilas foi em 480 a.C., né? Sim. Então tem aí 2.500 anos. Esse lugar passou por um processo de erosão e hoje é uma planície. Não existe mais esse corredor entre as montanhas que existiu lá na época das guerras médicas. Portões quentes, né? Termópilas, né? Significa portões quentes. Isso aí dá até nome, cara, para um livro aqui. Eu gosto bastante do Steven Pressfield. Tá? Portões de Fogo. Que soa melhor do que Portões Quentes, né? E é um romance épico, né? Uma ficção histórica bem legal, escrita por um historiador que ele é focado mesmo em história militar, né? Ele já foi militar, inclusive, ele é um ex-fuzileiro, né? Recomendo, bem legal. E, inclusive, assim, tem alguns detalhes que até eu acho que eu acabei deixando passar aqui, queria acrescentar, por exemplo. Ele narra alguns acontecimentos que até aparecem no filme, assim, de uma maneira mais mítica e tal, né? Um dos acontecimentos do filme que ficou muito marcado é o chutão no peito, né? This is Sparta! Né? Então, acontece justamente quando um emissário de Xerxes vai até lá em Esparta e pede terra e água, como o nosso amigo Campos já tinha falado, né? Que eles pediam. E o que acontece é que, depois de dando uma pesquisada aqui, eu vi que muitos emissários foram mortos, não só em Esparta. Né? Em Atenas, eles foram mortos e enterrados. Né? Já em Esparta, isso aí é baseado nessa teoria de que, na verdade, os emissários tinham sido jogados em poços, literalmente. Né? E uma outra passagem que fica famosa desse momento aí é uma frase, né, supostamente dita pelo Leônidas, né, que é Molon Abe. Né? Molon Abe, que é uma frase usada por militares no mundo todo, inclusive no Brasil, né, que pelos fuzileiros e pela tropa de infantaria do exército brasileiro também, que é tipo, venha buscar. Né? Então, assim, se o Xerxes quer terra e água, manda ele vir aqui buscar. Teria sido mais ou menos essa a resposta, supostamente, né, do Rei Leônidas. Essa cena dele chutando o cara no poço é bem interessante, porque o ator que fez o Rei Leônidas, o Gerald Butler, eu vi uma entrevista na internet aqui dele falando justamente sobre essa cena. Que no script ele não grita. This is Sparta, né? No script ele fala baixinho, né? Ele olha pra trás assim, aí a mulher dele tá aqui assim atrás, ela meio que dá um aval, né? Mostrando essa representatividade das mulheres, e aí ele falaria, This is Sparta, e dá um chute no cara, um pouco sem emoção mesmo, isso tava no script. Aí eles fazem esse primeiro take, isso ele falando, tá? O ator. Eles fazem esse primeiro take, aí o diretor, porra, faltou um negocinho. Aí foi iniciativa do próprio ator de dar esse berro. Yes! E ele até baba, você vê que ele sai um cuspe da boca dele. Yes! A boca fica torta, assim, uma coisa bem... Isso! Esparta! E ele dá um chute. This is Sparta! E aí porque o cara, a resposta no filme é tipo assim, o emissário, depois que ele se nega, né, o emissário fala, mas isso é loucura. É isso, ele fala, this is madness, isso é loucura. Aí isso que deixa ele puto, né? Ele fica puto, isso é Esparta. E aí o ator falando que a galera do elenco ao redor ali, logo depois que, né, corta, o pessoal riu. O pessoal riu, tipo, caralho, o maluco surtou, tá ligado? Aí o diretor, caraca, é isso mesmo, porra, ficou ótimo. Então isso aí foi uma iniciativa do próprio ator. Aí, eles gravaram mais 150 vezes até que saiu uma por filme. Mas pelo menos foi iniciativa dele de ter mudado o script ali, ter feito uma coisa com um pouco mais de emoção ali, né? E o que é interessante aqui? Porque os gregos se aliaram, né? Essas cidades-estados, elas se aliaram falando, beleza, vamos se unir aqui, vamos unir nossos exércitos para combater os persas. E aí que entra essa figura dos Éforos, novamente. A gente não falou que lá na Batalha de Maratona os espartanos não participaram, né, por motivos políticos ali, manipulados e tal, etc. Aqui rolou isso um pouco de novo, porque eles estavam passando por um período chamado Carneia, tá, que era um festival religioso, em homenagem ao deus Apolo,
Aí era a forma de manifestação dele, Apolo Carneios, tá? Que era aproximadamente ali no mês de agosto, né? Que era um festival que tinha abate de animais ali em sacrifício ao deus. E, entre outras coisas, o povo espartano, durante essa festividade, não poderia ir para a guerra. Tá? Isso era uma coisa bem definitiva. Então os Éforos, né, esses 5 conselheiros ali, não permitiram que o exército espartano fosse lá para as Termópilas. Né? E aí isso é muito bem representado no filme, porque quando o Leônidas... No filme é uma coisa bem mais mística, Uhum. né? É um oráculo que fala pra ele que ele não pode, aí tem... esses sim. Éforos são tipo uns sacerdotes ali meio Esquisitões, monstruosos, assim, né? Cheio de pulso. Aí ele até... Aí o Leônidas fica puto. Ele... Pô, no filme ele escala uma parada, assim, eles ficam no topo, num cume, assim, né? Ele escala pra poder ir lá falar com ela. Chovendo pra caralho, raio, não sei o quê, porra, uma E doideira. ela fala que não, aí depois ele fica puto e fala, porra, eu não vou ficar ouvindo um adolescente bêbado. Aí eu fico imaginando ele descendo, ele sobe escalando, aí eu fico imaginando ele puto descendo, ele chegando, ele, porra, olhando pro desfilado dele, e agora? Que ideia ruim que foi. Mas a verdade é que esses Éforos, eles eram políticos muito influentes, né, realmente, e ele realmente não consegue levar o exército. Aí que tá. Porque, assim, pode surgir, eu acho que a principal dúvida que surge é por que 300? Né? Principalmente você aí, meu querido amigo, que viu aquela piada do Thiago Ventura, né? Do Tigas, indo enfrentar o exército persa. Fala 300. 300 quanto que é? 150? Ele fala, um pouco mais. Fala 300. Então, você pode estar se perguntando por que 300. Então, justamente porque, na verdade, o exército espartano não foi para essa guerra. Foi o Leônidas, mais 299 caras. Isso. Entendeu? Era uma guarda pessoal dele, somente, entendeu? Não era o exército em si. Tanto que os outros exércitos que participaram, né, a gente fala muito dos espartanos aqui, mas a gente tinha também outros gregos, por exemplo, os téspios e os tebanos, tá? Tanto que, quando juntar esse pouquinho de cada lugar, a gente vai ter um pequeno exército grego lá nas Termópilas de aproximadamente 7 mil homens. Tá? Desses 7 mil... Não eram só 300. Exatamente. Então, eram 300 de Esparta. Eram 300 de Esparta. Mas o exército, o que se acumulou ali em forma de exército não era só espartano. Exatamente. Pô, o filme dá uma zoada com isso aí, né? Porque eram aproximadamente ali 7 mil gregos, né? Junto com os espartanos lá, somando todo mundo, dava quase 7 mil. E aí o filme mostra uma cena que eles se encontram ali, e aí ele passa aquela ideia assim de que guerreiro mesmo, soldado profissional, eram só os espartanos. Que os outros gregos eram agricultores, que tinham sido convocados, pessoal assim que não tinha muita experiência pra guerra, né? Cara, não é de tudo mentira isso, mas é uma parada meio forçada, né? Sim, mas de fato, boa parte desse exército que estava ali sob comando do rei Leônidas, sob comando dos espartanos, não tinham a mesma experiência de guerra e o mesmo treinamento militar. Com certeza os mais bem treinados eram esses 300 reis de Esparta. Até porque era a guarda pessoal do rei, né? Tinha que ser a tropa de elite. Aí, mais uma vez aqui, vamos citar o nosso Heródoto aqui, seus números inventados, baseados em nada. Então, o lado grego, né? A gente tem o Heródoto aqui falando... é isso que eu tinha falado pro Sampaio. Como ele era grego, ele vai diminuir o número dos gregos. Fala, porra, aí, era só 3 caras. É o Leônidas e mais 2. Os caras pica, tá? Então o Heródoto ele fala que eram 5.200 aproximadamente gregos, né? O Diodoro, que é um cara da época também, um historiador grego, ele falou 7.400. O Diodoro ele não era vivo nesse período, tá? Ele é um historiador posterior, mas ele fala que 7.400 gregos, e tem o Pausânidas que fala 11.200, né? As estimativas modernas giram realmente em torno desse número de 7.000. Então temos aí 7.000, né, gregos num desfiladeiro lá no norte da Grécia. Eles tiveram tempo de preparar o terreno, que como a gente está mostrando aqui, houve uma preparação militar. Eles falaram, e agora, o que vamos fazer? Mobilizaram o exército e foram para lá, né? Então eles tiveram tempo de preparar o terreno, tiveram tempo de utilizar, de criar vantagens, né, estrategicamente falando, contra ali dezenas de milhares de gregos nas Termópilas. Os persas era quanto mesmo? Era 30 mil? Então, essas são as estimativas que mais oscilam, né? As atuais oscilam entre 70 mil e 300 mil. O Heródoto fala 2 milhões e 600. Então, realmente, vamos falar dezenas de milhares, que eu acho que se enquadra bem, né? É um número que se enquadra pra tudo, assim. Eu até separei aqui, cara, nesse mesmo livro aqui, ele deixa um trecho, né, da obra do Heródoto, que eu achei interessante, é que ele fala
que ele supostamente teria dito, né? De todos os espartanos e téspios que combateram com bravura, a maior prova de coragem foi dada pelo espartano Dienekes, né, que no filme aí é aquele que fica com tapa-olho, até ele é acertado no olho, fica com tapa-olho e tal. É o que conta a história no final. Contam que, antes da batalha, um nativo da Trácia lhe disse que os arqueiros persas eram tão numerosos que, ao disparar seus arcos, a massa de flecha bloqueava o sol. Dienekes, no entanto, completamente impassível diante da força do exército persa, simplesmente comentou: ótimo, combateremos então a sombra. Então essa é uma das cenas que tá no filme, né? Então por isso que eu falei lá do início que, cara, às vezes o filme nem é tão fantasioso assim, ele tá só seguindo Heródoto. Porque essa é uma das frases mais famosas do filme ali. Essas frases de efeito que entram pra história, elas são muito fodas, cara, porque às vezes ninguém falou. Às vezes foi outro cara que falou. Às vezes, sabe, às vezes foi um cara depois que falou, mas fica sabe quem falou isso aí? Mas fica muito Foi bem, o Heródoto. cara. O Heródoto inventou isso. Mas olha só, o que eu tô querendo dizer é que mesmo ele tendo inventado posteriormente, é uma frase muito foda. Tá ligado? Porque é sabido pelos historiadores que esse exército persa, ele tinha um corpo de arqueiros que era muito utilizado no campo de batalha, porque o exército persa ele era muito leve, ele era muito móvel, né? As próprias armaduras dos militares eram mais leves, né? Vindo de terrenos mais áridos ali, então eles tinham um corpo de arqueiros que foram realmente utilizados na batalha. E aí aqui, falando de armadura, eu acho que vale a pena a gente citar um pouco também de como era o soldado grego e, em especial, o soldado espartano. A gente já está falando aqui que desde cedo eles passam por um treinamento militar, né? O exercício físico era uma coisa até cultural, não só dentro da coisa militar, mas isso era muito estimulado pelos gregos, né? Tanto que a gente já falou aqui no Resenha Épica sobre as Olimpíadas, que nasceu lá na cidade de Olímpia, mas cada cidade tinha a sua forma de competição, então eles eram faziam muito exercício físico, né? Tinham um bom condicionamento físico, mas em relação ao seu equipamento e a sua doutrina militar, como é que funcionava? Eles utilizavam principalmente um capacete, que hoje eu trouxe. Cara, de novo eu consegui mostrar o braço errado. Que eu trouxe até aqui o exemplo tá no meu braço. Isso aqui é um capacete espartano, certo? Todo mundo já viu esse símbolo aqui. Ele era normalmente feito de bronze, né? Para proteger o rosto ali, a nuca do soldado. Eles usavam também, diferente do filme, eles usavam uma couraça de bronze também no corpo. No filme eles vão só de tanguinha para mostrar os seus abdômenes, né? Os seus abdômenes pintados ali, porque nem todos os atores têm aquele abdômen, né? Os caras pegaram muito firme para não mostrar o abdômen. Então eles usavam uma couraça de bronze, que protegia muito também, e um escudo. Esse escudo ele era uma camada de bronze e uma camada espessa de madeira. Então ele era um escudo muito pesado, e por isso que os espartanos, os gregos ali, conseguiam se defender das flechas. Todas as vezes que os persas faziam uma saravada de flecha, eles conseguiam se proteger atrás do escudo. Porque eles iam, né, sobrepondo. Isso é bem apesar do filme. Quem viu o filme sabe exatamente do que eu tô falando. Mas, se a gente for seguir o que diz o filme, os espartanos morreram por causa desse escudo. Né? Porque já dizia Heródoto, né? Já dizia Heródoto, né, que eles foram traídos por um dos gregos ali, né? Como é que é? Efialtes. Ele traiu os gregos ali, né? Mostrando o caminho para os persas, né? Um caminho para eles contornarem Termópilas ali, né? E no filme, esse cara, ele é um espartano, mas é um espartano que tinha deformidades, né? Ele nasceu com problemas de formação. Até eles reforçam muito a lenda de que os espartanos eles descartavam os bebês que nasciam com alguma deficiência física, né? Isso deveria ter acontecido com ele, mas os pais ficam com pena, né, e fogem com esse bebê, né, que teria essas deformidades. Ele cresce, né, e ele tem tipo um braço maior que o outro, ele tem a coluna bem torta. Aí ele quer muito lutar, só que o Leônidas manda ele segurar o escudo e a lança, e ele não consegue levantar o escudo. Ele até dá um golpe decente com a lança, o Leônidas, porra, com a lança até bom, mas levanta o teu escudo. Aí ele fala assim, você não consegue proteger o seu companheiro, você não vai lutar com a gente e tal, né? E o cara fica puto, né? Lógico que isso aí é coisa do filme, né? Mas já diz a história, né, de Heródoto que eles realmente foram traídos, né? Mas no filme a culpa foi do escudo. Se o cara não precisasse
levantar o escudo, talvez eles tivessem sobrevivido aí. A lenda que se conta, né, da Batalha de Termópilas é justamente essa, que aquele corredor ali entre o desfiladeiro favorecia os gregos que lutavam em falange, né, que era uma fila de soldados utilizando lança e escudo. E essa estratégia anulava a vantagem numérica dos persas, porque a frente de batalha ficava bem reduzida. E os persas estavam com dificuldade de manter o seu exército com suprimentos. Eram milhares de homens, precisavam de água e comida, e eles estavam com dificuldade. Então, cada dia que os gregos conseguiam segurar os persas, era um gasto dispendioso, né, enorme de dificuldade ali para manter esses soldados persas. Então, diz a lenda, né, contada aí dessa maneira heróica pelos gregos, que só após essa traição, que um grego teria mostrado ali um caminho, um atalho que passava entre as montanhas, os persas teriam conseguido cercar o exército grego de arqueiros e derrotá-los através de flechas, né, dando flechada. Isso aí mostra um pouco assim, esse caráter místico dessa batalha, que os gregos perderam, né? Eles foram derrotados pelos persas em Termópilas. Só que era preciso construir uma narrativa que exaltasse a bravura, a honra desses soldados e que diminuísse a questão da derrota, né? Claro que eles estavam numa posição privilegiada ali, eles tinham condição, né, de lutar meio, entre aspas, né, de igual para igual. Mas isso é uma questão de tempo, né, cara? Porque, assim, mesmo com todas as dificuldades, os persas ainda eram muito mais numerosos e eles podiam se revezar, eles tinham mais armamento, eles tinham a condição de lutar por muito mais tempo, né? O próprio Heródoto diz que os 300 ali e seus aliados, né? Eu acho engraçado que ele bota assim, os 300 e aliados. Tipo, os aliados são 7.000, mas 300 e aliados, eles ficaram ali por 7 dias, conseguiram manter a posição por 7 dias. E ao final desses 7 dias, todas as armas já estavam quebradas. Todos os escudos também. E eles estavam lutando com as mãos e com os dentes contra os persas ali. Cara, Ariano Suassuna já dizia, né? Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Eu gosto desse cara. O Heródoto era esse cara. Entendeu? Eu não gosto de mentiroso que mente pra prejudicar os outros, mas o que mente por amor à arte, cara. Esse cara é muito bom. Mas enfim, sabe que não é verdade, né? Não teria como. Os caras estarem lutando ali, porra, um cara com uma lança e você mordendo. Cara, lógico que não. Mas assim, eu acho que fica bem claro que o objetivo ali não era vencer. Os caras sabiam que não iam vencer. Eles queriam retardar o avanço, né, desse pessoal. Porque se eles conseguissem retardar esse avanço persa, pelo menos até o fim da Carneia, eles teriam a resistência de todo o exército espartano. Os persas, quando dominavam um povo, uma nação, eles tinham um jugo relativamente brando, né? Eles permitiam que essa nação continuasse com a sua religiosidade, com os seus traços culturais, mas exigia uma quantidade de homens para o exército. Era um exército multiétnico e que não era formado por homens guerreiros, por homens formados para a batalha. Tinham essas armas inferiores à dos gregos. No entanto, tinha ali os imortais persas, né? Cerca de 10.000 imortais seriam lutados nessa batalha aí contra os gregos, que era já considerada ali a elite do exército persa. Conhecidos pela bravura, eram chamados de imortal porque se um caía já tinha outro ali para ocupar o lugar, era como se fossem imortais, mas na verdade era um número gigantesco, né, de soldados. No filme eles têm até usam uma máscara, né, pra reforçar essa ideia, porque assim, você não vê a fisionomia, né, parece que é o mesmo cara que se levanta de novo, né. Uns malucos com a roupinha do Aladdin, uma máscara. Não, mas ficou maneiro. Não, eu achei maneiro pra cacete, assim, dentro da ficção do filme. Não, e você falou aí que aproximadamente 10.000 homens. Não, eles tinham exatamente 10.000 homens, por isso que eles eram conhecidos como imortais, porque toda vez que morria um cara, eles já repunham nessa tropa, então dava a impressão de que você nunca conseguia diminuir os números, né, dessa tropa de elite. E é interessante porque a Batalha das Termópilas, ela durou 3 dias. O Xerxes I, ele estava no campo de batalha, ele manda instalar um trono, né, numa posição elevada assim para ele observar o campo de batalha, né, igual jogando um tabuleiro de xadrez ali, e ele só manda os imortais quando ele percebe que sua tropa regular não está dando conta, seus arqueiros, sua tropa de infantaria regular, e ele manda os imortais, e realmente os gregos eles conseguem permanecer na falange, eles conseguem segurar, e aí é o que rola a traição do Efialtes que vocês falaram, né? E aí eu voltei nesse ponto porque tem um ponto muito interessante, né? O Leônidas, que era não só o rei, mas o líder militar naquele momento ali, ele toma ciência dessa traição. Isso é muito importante. E aí ele libera
a maior parte do seu exército e ficam somente no campo de batalha os 300 espartanos, né? Provavelmente já estava ali 280, alguma coisa assim, né? Alguns já tinham morrido, né? E mais, 700 téspios e 400 tebanos. Tá? Então, nesse momento final da batalha, já o terceiro dia, o Leônidas ele já sabia que teria sido derrotado. Mas aí entra um ponto-chave, que foi o que o Felipe Sampaio falou. Era uma questão de tempo. Tá? O exército persa numeroso ele dependia da velocidade de marcha dele para conseguir se suprir. Né? Então eles queriam chegar em Atenas o quanto antes. E esses 3 dias de batalha, né, tiveram 4 dias anteriores que as tropas ficaram só se olhando. Tem até esse relato que o Xerxes ele bateu de frente com aquele número muito inferior de militares e ele ficou 4 dias olhando assim, tipo, cara, essa galera, esse bando tá querendo fazer? Aí, não, mas assim, porra, mas que nível de confusão é esse pro cara ficar 4 dias olhando, hein? Caraca! Não, peraí, não entendi. Tem pouca gente. Então, vou esperar 4 dias. Não, assim, vamos considerar também que 4 dias, em se tratando de um exército de dezenas de milhares, 4 dias é o que você precisa até para a coluna de marcha toda chegar no campo de batalha. Né, quando você tem dezenas de milhares de pessoas numa fila marchando, né, como já deixou bem claro, era uma região ali que não era de fácil trânsito, então ficava aquela fila de nomes e nomes. Então 4 dias... Eu prefiro acreditar na história do Heródoto, porra. que diz que eles passaram 7 dias matando persa ininterruptamente. Não, ok, tudo entendeu? bem, pode sem ser. parar pra beber água. Um tá... atrás do outro. 7 dias. 2 milhões e meio, 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Gente pra caralho. 7 dias de combate direto ou não foi o que possibilitou o povo ateniense sair da cidade e levar todos os suprimentos. Tá? E como a gente deixou bem claro aqui, esses 300 de Esparta eles foram derrotados, mas eles seguraram essa grande coluna de marcha, que entraram na região da Beócia, depois chegaram na região de Ática, e a expectativa deles era invadir Atenas, né? Usar todos os meios que tivessem ali suprimentos, né? Consumir, saquear, né? no pau da goiaba, e aguardar aquela A cara do Raul diante dessa tua frase aí, o pau da goiaba. Por quê? É muito velho? Foi muito engraçado. Eu sei lá. Eu acho que isso é local do Isso Rio, é local? eu acho. Vocês falam isso aí no pau da goiaba? Uma coisa parecida, assim. Beleza. Então... É tipo assim, mas o que vale mesmo, tipo assim, no fim das contas... No fim das contas, muito bom. Isso. Então, no fim das contas, eles queriam chegar em Atenas, saquear o local e esperar a frota persa chegar com novos suprimentos, tá? E aí, o que vai acontecer é que essa frota... Essa frota ateniense que estava lá no Estreito de Artemiso, ela recua para Salamina e lá acontece uma segunda batalha que é representada pelo segundo filme, lá, né, já liderado pelo general Temístocles, né, tem uma grande batalha naval em que os persas saem derrotados e não conseguem alimentar a tropa que está em terra, mas a batalha de Salamina fica aí para um outro episódio. Os persas até conseguem chegar em Atenas, mas encontram uma cidade queimada, né, abandonada pelos gregos, e os gregos se organizam, inclusive, para vencer finalmente os persas na Batalha de Plateia. É uma planície ali à beira das montanhas em que os persas foram finalmente derrotados e teve fim nessa tentativa persa de subjugar os gregos e acabou gerando uma certa hegemonia de Atenas em relação à região grega e que vai culminar de alguma forma, né, uma relação aí quase que de causa e consequência, a Guerra do Peloponeso, em que foi uma guerra entre Atenas e Esparta. É justamente o contexto do jogo Assassin's Creed Odyssey. Tá? É bem no meio da Guerra do Peloponeso. Isso. E aí diz a lenda, né, que o Leônidas... Senpai tá só na lenda hoje. Pô, mas isso aqui é o que interessa é a lenda. O pessoal tá aqui pra ouvir sobre a lenda. Mas assim, diz a lenda que o Leônidas ele foi decapitado e empalado, né, pra servir de aviso, né, que acontece com quem mexe com o Império Persa. E eles supostamente só conseguiram recuperar os restos mortais e levar de volta para Esparta só em 440 a.C., ou seja, 40 anos depois. E até aqui nesse livro também fala sobre 2 monumentos que foram erguidos ali em homenagem a esses mortos de Esparta, né? Um é recente, da Era Moderna, né, que seriam
monumento lá a Leônidas com as palavras Molon Labe ali, né? Venha pegá-los, né? Mas supostamente na época, né? Logo depois do fim da guerra ali, existe, isso é fato, né? Existe um epitáfio escrito pelo poeta Simônides, né? E diz-se, né? Supõe-se que à época eles teriam talhado isso numa pedra mesmo grande, sem ornamentos, e colocado lá num local onde Leônidas morreu, né? E um trecho, né, desse poema que dizia: forasteiros passantes, aos espartanos dizei que aqui jazemos em obediência à sua lei. Então, assim, avisa pra aqueles filha das putas lá que a gente morreu aqui, ó. Está morto aqui por causa dessa palhaçada dessa carneia aí, tá? Seria mais ou menos isso aí. Cara, palhaçada é complicado, porque, porra, pra nós brasileiros, especialmente o pessoal do Rio de Janeiro, a gente quer fazer tudo depois do carnaval só também, cara. Então, eu entendo um pouco o lado deles. Apesar de que o dele, a carneia deles é em agosto, né? O nosso é no início do ano. Né? Quem nunca no Rio de Janeiro ouviu, não, depois do carnaval a gente vê isso aí. Fui contratar um prestador de serviço, o cara falou, não, agora só depois do carnaval, né? Então foi meio que rolou lá em Esparta, lá, né? A guerra não, só depois da carneia aí. Segura aí a guerra. A gente vai finalizando aqui esse episódio, que falamos sobre os 300 de Esparta, esse contexto aí das guerras médicas, que ainda tem bastante coisa pra gente explorar, talvez em próximos episódios. E aproveitando esse finalzinho, a gente sempre lê algumas mensagens que a gente recebe do pessoal que acompanha a gente no Instagram, no Spotify, também no YouTube. Eu vou ler aqui uma mensagem deixada pelo Wes Franca. Foi em qual episódio mesmo? Eu já esqueci, foi o episódio, cara. Foi o episódio do Ozzy. Do Ozzy. Ah, verdade, o episódio do Ozzy. Comentou lá no YouTube. Uhum. Ele disse o seguinte: hahaha, que sensacional. Estou achando o campus. essa animação aí do hahaha foi demais. Ele diz o seguinte, hahaha. Porra. É porque eu li com a minha voz interna quando eu leio um comentário desse. Né? Risos. Não, mas ele não tá me zoando, não, ele tá zoando o campus, pô. Estou achando o campus com a voz muito parecida com a do Renanzinho do Choque de Cultura. Sucesso, aí, caras! Sucesso mesmo. O Renanzinho que imita a minha voz, pô. Eu fiz questão de ir lá e comentar que você é meu guerreirinho. Ele é meu guerreirinho. Tem o do... Felipe Machado. Grande Felipe Machado. Ele disse assim: grande mestre épico do rock. Ozzy com certeza é uma lenda. E anunciou o show de despedida de novo. Assim que a gente gravou o episódio, saiu eu falei. O festival de despedida, o último encontro do Black Sabbath e do Ozzy, né? A gente preocupado do cara morrer logo depois de lançar o nosso episódio. Não, ele anunciou uma nova turnê, um novo show. O cara é imorrível, um festival gigantesco. Mas acho que dessa vez é uma despedida mesmo. Grande abraço, amigos épicos. Pô, o Ozzy mesmo declarou depois, né, que ele já não tá conseguindo andar direito. A esposa dele, a Sharon, falou também, né, que apesar dele não tá conseguindo andar mais, ele ainda canta muito bem. E, cara, eu vi uma declaração da Sharon, né, dizendo que após o apocalipse nuclear, as baratas, o Ozzy e o Kate Richards vão estar vivos. E o Ozzy vai estar fazendo show. Caros ouvintes, se vocês tiverem alguma sugestão também aí, um outro personagem histórico muito importante, ou também um cantor de rock, também não tem problema. Tudo que vocês quiserem ouvir aqui no Resenha Épica, é só mandar uma mensagem pra gente. Pode ser um comentário lá no YouTube, um comentário no Spotify, ou pode ser até uma mensagem, um direct lá no Instagram, @Resenha Épica, não tem problema nenhum. Não esquece de seguir, curtir o feed, dar 5 estrelas aí no Spotify e se inscrever no YouTube aí também. Se inscrever aí no canal pra gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Eu parei de beber desde aquele episódio que a gente ficou bêbado, geral bêbado. Mano, não, tu perdeu a linha. Naquele lado tu perdeu a linha. Eu tava bebendo gin, viado. Gin puro. Perdeu a linha, tu tava virando e fazendo careta. No final tu já tava falando, muito obrigado por terem assistido. Porra, tomando gin puro, velho. Caralho, meu irmão. Eu tava soltinho naquele episódio. Mas aí hoje eu vim aqui fazer uma propaganda, não de bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica é um atraso na sua vida, né? Hoje eu vim, aqui, ó, meu café melhorado. Olha aqui, que bonito. O café que não tá pagando nada pra gente. Eu vou botar um blur nessa porra aí.